Olá, gente. Olá, pessoal. Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o nosso tradicional estudo do curso Mediunidade Sem Preconceito. Hoje, o nosso segundo estudo desse ano. Estamos estudando os mecanismos e hoje estudaremos mecanismos da psicofonia. E o meu querido irmão Edivaldo já está fazendo aquecimento da voz, porque ele gosta de falar, gosta de responder perguntas, então precisa preparar as cordas vocais para poder ir até o final do nosso estudo, para poder ir de forma tranquila até o final dos nossos estudos. E estamos muito contentes no dia de hoje, já recebendo aqui um grupo muito grande, aquele grupo de irmãos queridos que sempre estão conosco. Eu vou aqui rapidinho apenas fazer já aquele convite tradicional para que todos visitem o canal da União Espírita Os Caminheiros do Bem. Lá nesse canal nós temos todos os módulos que já foram estudados no ano passado. Nós começamos os nossos estudos online em março do ano passado, portanto, já temos uma quantidade grande. E aqueles que não tiveram a possibilidade de estar conosco, a gente convida para que visitem o canal, para que assistam os encontros, para que divulguem sempre, compartilhem, coloquem no Facebook, no Instagram, mande pelo WhatsApp os links, porque estarão fazendo um grande trabalho de divulgação da doutrina espírita e divulgando esse estudo tão especial e tão gostoso. E aí aproveitam já e se inscrevam no canal da União Espíritos Caminheiros do Bem, ativando lá o sininho para que também possam participar das palestras que nós fazemos na casa. Nós sempre fazemos palestra toda segunda-feira às 20 horas. Então, já as palestras também estão no YouTube, estão lá todas gravadas, e mais o estudo que nós fazemos também às quintas-feiras, com o nosso querido irmão, o Madaloso, que é o Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Também está lá no YouTube e todos podem ter acesso. Tá certo? Lembro também que nós estamos diante de um estudo na noite de hoje, portanto, fiquem muito à vontade para participar do estudo, para fazerem comentários e também para fazerem perguntas, por certo, que o nosso irmão querido, que nós não vemos há um mês, vai com toda certeza responder com o maior prazer. Não é mesmo, Edivaldo? Isso mesmo. Uma boa noite a todos. Uma grande alegria estarmos aí novamente nesse canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem, para juntos, né, estudarmos essa coisa fascinante que é a mediunidade. Que legal, né, Edivaldo? Muito bacana. E já estávamos com saudade. Hoje fez um mês mesmo, né? Porque o nosso último estudo foi em 4 de fevereiro. Exatamente um mês. Fevereiro foi curtinho, só 28 dias, mas hoje, 4 de março. Então, estamos novamente reunidos. E é muito bom, realmente. Eu já vou trazer aqui o pessoal, Edivaldo, para a gente ir dando boa noite. Claro. Aí você fica à vontade aí, tá? Vamos cumprimentando a turma que chegou já aí. Isso. Ah, Ivanilde, minha prima de Itaiópolis. Seja bem-vinda, Ivanilde. Ela chegou cedo aqui, viu? Marcou presença cedinho, pegou os primeiros lugares, a Ivanilde. Um forte abraço, né, para o pessoal de Itaiópolis lá. Ao Divonzir conosco aí. Boa noite, Divonzir. Isso, também sempre com a gente. A Denise, bem-vinda, Denise, semeador da verdade, né? Sempre conosco. E isso que olha aqui, igual o Júlio também, do Fraternidade de Guaratuba, isso é muito bom. Sempre que vocês colocarem a mensagem, coloquem a casa espírita que vocês são, a cidade, né? Ajuda bastante. Ó, a Maria Helena junto também, lá do Fraternidade de Guaratuba. Um abraço para os irmãos da Casa Espírita Fraternidade lá, né? Olha que legal, né? Você vê que o nosso estudo chega em várias cidades, né? Em vários países, inclusive. Em país também. Maria de Fátima,
boa noite. A Jocely de Souza, semeador da verdade também, bem-vinda. A Sônia conosco também, junto com o Teotônio, né? Uhum. Aí do Caminheiros, uma boa noite. O Otto do Fraternidade, grande amigo, Otto, bem-vindo. O Otto sempre com a gente também. Sempre conosco, parceiro. Né? O Guilherme também, com a Adriana, lá de Contagem, Minas Gerais. Um grande abraço para vocês. Né? A gente está com saudade de vocês. Vocês estão tão longe de nós agora, né? Mas que bom que vocês estão conosco aí, pelo menos uma vez por mês. A Roseli, prima Lili, junto com o Vitor, lá de Itaiópolis. Que legal. A Leodiceia, do Centro Espírita Amor e Caridade de Itapuá. Boa noite, Leodiceia, bem-vinda. Olha o que a Roseli te disse aqui, Edivaldo. Hoje no Umbará. Hoje ela está aqui em Curitiba, na casa da filha, né? Filha do Vitor. A Rose, também de Itaiópolis. Um abraço, Rose. Dá um abraço na tia Tereza aí por mim. Araci também. Bem-vinda, boa noite, Araci. Amiga Araci, o Fábio também, que deve estar assistindo lá do Caminheiros. Um beijo para os dois. Saudades de todos. A Quiro Terazinha, bem-vinda. Seja bem-vinda, que alegria. Quem mais? A Rosemary, não sei se nós já falamos, acho que não. A Rose, então um abraço para todos. A Rose falou que estão todos assistindo. Um abraço para todas as minhas primas que estão lá, então, né? Um abraço forte para vocês aí. E hoje é aniversário do irmão da Rose, né? O Naidor. Você vê que é bacana que o pessoal chega, pega o celular, projeta na TV e aí a família se reúne para assistir. A Marília, lá de Espírito União, de Porto União, Santa Catarina, né? Leia, bem-vinda, Leia. A Marília, novamente, né, Marília? Lá de Porto União, União da Vitória, tudo junto lá. A Mitzi de Matinhos. Saudade de vocês aí. O Luiz Becker com a Rose, lá do Seara do Bem, de Três Barras, Santa Catarina. Boa noite para vocês. Paz para todos nós, Marília. A Itamaré, né? A esposa do Nailor, a Ita. Bem-vinda entre nós, Ita. A Yara, também boa noite. Paz e Luz, lá de Paranaguá. A Marina também, né? Lá do Lar Espírita. Vamos colocar todos aqui, hein? Junto com o Sérgio, o Rogelson de Matinhos. Olha o nosso pessoal do litoral todo aí, né? Um abraço, Rogelson. Joana, bem-vinda, Joana. Amiga querida. A Nádia, boa noite, Nádia. O Sérgio, acabamos de falar dele aí. Boa noite, Sérgio, meu grande amigo. A Kátia também. Boa noite. O Carlos, que eu falei dele aqui, que também está conosco. Boa noite, Carlos. O Adair, boa noite. Vou ter que passar meio rapidinho aqui, Edivaldo. Rita, querida Rita, minha cunhada. Um abraço para você, Poiraldo. Mariana. Boa noite, Mariana. O Jorge de Matinhos também. Um abraço, Jorge. A Sandra. Boa noite, Sandra. Que bom que você está conosco aí. E essa aqui? E a Gianine. Um abraço, um beijo para a Gianine e para a Aurora. E queria já mandar um beijo para a Júlia. A Júlia deve estar com o Jean também. Um beijão para as minhas netinhas. Shirley, boa noite. Boa noite, Shirley. Sônia, boa noite. Ângela, boa noite. Esse pessoal não falta, né? A Inês, aí, boa noite. Boa noite, Dona Inês, seja bem-vinda. José Carlos, boa noite. José Carlos de Matinhos também. A Dona Rosa, lá. Eu aí também. Essa aqui é a síndica lá do prédio onde nós temos um apartamento em Itapema. Itapema? Dona Rosa. Bem-vinda, Dona Rosa. Está sempre com a gente também. Lila, lá de Papanduva, Santa Catarina. Um abraço. Que bacana. O Silvio. Silvio, de União da Vitória. A Jaire, de Porto União. Olha o pessoal do Porto União e União da Vitória vindo, né? Meu irmão.
Geraldo. Mano. Zinair, boa noite. Olha, tia Tereza, um abraço, tia Tereza, junto com a Rose, o Everton, e saudade dessa turma aí. O Guilherme também, lá de Redenção, Pará. Um abraço para vocês aí dessa cidade querida que nós tivemos aí. Meus parentes todos queridos demais. A Silvana, boa noite. O Guilherme dizendo que estão juntos. Que legal. E Quem mais sempre está juntos, junto? Guilherme. Sempre Ivano. juntos. Ivano. Ivanoé, Jaqueline. Essa turma boa do Pará aí. Que bacana. Então, meu amigo, vamos dar andamento aqui, vamos fazer a nossa prece. Você quer falar alguma coisa, Edivaldo? Não, vamos estudar, né? Vamos lá. Vamos estudar. Então, vamos fazendo a nossa prece. Eu vou convidar a todos que nós possamos, nesse momento, fechar os olhos, aqueles que desejarem, e nos conectarmos energeticamente, rogarmos ao Pai bom e amoroso, a Jesus, esse mestre, irmão, amigo, aos nossos anjos da guarda, aos benfeitores espirituais que estão presentes conosco nesse momento, em especial aos mentores desse grupo de estudo que estejam conosco, que possam nos auxiliar, que possam conduzir a tarefa da noite, de forma que possamos todos que nos encontramos nessa live absorver esses conteúdos que nos serão proporcionados, que nos serão oferecidos. Que possamos absorver esses conteúdos e utilizarmos deles da melhor forma possível para cada um de nós. Aproveitando ainda este momento, essa oportunidade, para pedir que o plano espiritual amigo derrame sobre todos aqueles que se encontram nesse momento vinculados nesse estudo, bem como a todos os habitantes do nosso planeta, neste momento de provação que passamos, neste momento de grandes desafios, muita energia de fé, de amor, de saúde, de tranquilidade, para que possamos, todos nós, em especial aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que se encontram, de repente, acamados por conta dessa pandemia que estamos participando, todo o nosso planeta, que possam receber esse conforto, que possam receber essa energia de tranquilidade, essa energia que possa também nos auxiliar a todos no seu restabelecimento físico. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado, uma noite de muitas reflexões e de muita harmonia. Que assim seja. Então, meu querido, vamos lá, deixa eu abrir o teu microfone. Isso. Como de costume, né, Edivaldo, eu vou passando as transparências, eu vou sair, vou ficar aqui te assistindo, qualquer coisa você me chama, e a cada intervalo nos capítulos eu vou acompanhando as perguntas e coloco para você, tá bom? Combinado. Então, fica com você, meu amigo. Bom estudo para todos nós. Obrigado, para todos nós. Bom, isso que o Edson falou é muito importante, né? A participação de vocês. A gente vai falando e a gente vai trocando de tópico a cada instante, e nessas mudanças de tópico, se houver alguma dúvida de vocês, façam a pergunta, e daí nesses intervalos que a gente vai mudar de tópico, o Edson passa a pergunta e a gente vai respondendo, ok? Então, para hoje, a gente vai falar sobre o dia 4 de março, como está na programação ali, sobre mecanismos da psicofonia. É muito importante esse tema, por quê? Porque nós aprendemos que os espíritos podem se comunicar conosco através da mediunidade. Uma das formas de mediunidade é a psicofonia, quando o espírito fala, né, consegue conversar conosco.
que estamos aqui encarnados. Agora, como que isso acontece? O que precisa? Que formas de psicofonia que existem? Isso nós vamos estudar hoje. E como que isso acontece? Nós estamos trazendo um complemento do estudo que nós vimos na reunião anterior, quando falamos do mecanismo das comunicações e a epífise. Então, a partir de agora, a gente sempre vai utilizar aquilo que a gente estudou antes, colocando agora no estudo em foco, que é no caso da psicofonia. Como é que age todo esse processo em nosso cérebro, no cérebro do médium, né? Durante a comunicação. Lembrando, então, como o Eto já citou bem no início, nós estamos, hoje será a aula número 11. As outras 10 aulas anteriores já estão com os vídeos disponíveis no canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem e no meu canal também, no canal Edevaldo Kulcheski do YouTube. Então, quem não assistiu às anteriores, está chegando hoje, pode recuperar, porque é só assistir os vídeos, né? E vai conseguir já estar nos acompanhando no mesmo ritmo deste ano agora. Então, para hoje, mecanismos da psicofonia. E eu já queria deixar o convite para no dia 1º de abril, não é mentira, não. Dia 1º de abril, mecanismos da psicografia. Como é que os espíritos conseguem escrever através do médium? Então, fica o convite já, 1º de abril, nós estarmos novamente aqui para estudarmos, dar continuidade aos estudos. Então, hoje, mecanismo da psicofonia. Vamos lá. É a aula número 11, como eu comentei. O termo psicofonia, ele é uma junção de 2 vocábulos. Ele vem do grego, psique, que é a alma, e foné, que é som ou voz. Então, significa psico, né? A voz da alma. A alma falando, os espíritos falando. Então, mecanismo da psicofonia. Psicofonia a tradução seria a alma que fala, para nós, encarnados. Vamos lá. Então, esse termo psicofonia, ele é um termo que descreve o fenômeno mediúnico pelo qual o espírito pode se comunicar através da voz do médium. Ele pode conversar conosco, o espírito vai conversar através de um médium, utilizando os órgãos da fala do médium. Lembrando que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele não usou o termo psicofonia, ele usou o termo médium falante. O termo psicofonia foi agregado posteriormente, após outros espíritos trazerem outras obras espíritas, e aí passaram a chamar de psicofonia. Mas Kardec chamou de mediunidade falante. Falante quer dizer que quando há possibilidade do espírito falar com nós aqui, encarnados, através de um médium, de um intermediário. E com isso a gente pode entabular uma conversação. Próxima. Popularmente, a psicofonia, ela ainda é conhecida como incorporação. Só que esse termo incorporação não é correto. Por quê? Porque ele sugere uma falsa ideia de que esse espírito que está comunicando, ele incorporou, que ele entrou dentro do corpo do médium. E isso não acontece. Isso não é verdade, não é assim que ocorre. A gente vai mostrar para vocês como que acontece esse processo. Mas o termo que é popularmente conhecido como incorporação não seria o termo ideal utilizado. O termo ideal é o que nós estamos usando agora. Psicofonia, que é o termo correto a ser empregado para essa comunicação que o espírito consegue falar através do médium. Próxima. Então, pela psicofonia, a gente vai encontrar muitas vezes médiums que conseguem dizer coisas muito fora das suas ideias. Ele consegue dizer coisas que, quando ele estaria numa forma lúcida, consciente, ele não teria aquele conhecimento para dizer.
Ele não sabe aquele assunto. Então, mas quando ele está no transe, né, mediúnico, que o Espírito fala através dele, ele fala de coisas muitas coisas inteiramente fora do âmbito das suas ideias, ou dos seus conhecimentos. Ele fala coisas muito além do seu conhecimento, até muito além do alcance da sua inteligência. E não é raro ver pessoas que às vezes nem têm muito estudo, pessoas iletradas, da inteligência vulgar, ou seja, não adquiriu, não estudou muito, não desenvolveu a inteligência, se expressarem até durante o fenômeno mediúnico da psicofonia, se expressarem com verdadeira eloquência, tratando de assuntos com muita superioridade, emitir opiniões que no estado normal ele seria incapaz disso. Próxima. Também pode acontecer de um médium, no fenômeno da psicofonia, falar de coisas em outras línguas, falar de assuntos em línguas que ele não conhece, línguas estranhas ao seu conhecimento. E já aconteceu muitas vezes de espíritos falarem dialetos que já nem existem mais, porque era a língua que ele tinha, que ele conhecia há tempos atrás, e ele se expressa naquele dialeto que hoje até é desconhecido. Então, pode ocorrer na psicofonia da pessoa falar de conhecimentos que não possui, né? de usar uma linguagem da qual ela não conhece. Um evento, aí esses médios que falam em línguas estranhas são chamados de médios, né, de psicofonia poliglotas ou xenoglotas. É um termo que quando você fala em língua estranha. Um evento muito conhecido disso está na Bíblia, que é aquele evento do dia de Pentecostes, que quando pessoas do mundo todo procuraram, de várias partes procuraram os discípulos e falavam em línguas que os discípulos não conheciam, de repente houve um estrondo no céu, conforme está descrito na Bíblia, e eles começaram a falar em línguas estranhas, na língua daqueles que estavam ali perguntando sobre Jesus. Então, é um evento assim que demonstra essa possibilidade, e que é esse fenômeno de xenoglosia, de falar em língua estranha, que está, inclusive, relatado na Bíblia. É um dos eventos que a gente utiliza assim para mostrar essa possibilidade. Próxima. Vamos falar um pouquinho, então, da vantagem e desvantagem da psicofonia. Vamos primeiro falar das vantagens. Opa! A pergunta da Mariana. Como o médium pode permanecer lúcido durante a psicofonia, pensar uma coisa e falar outra que o espírito desejar? A impressão que está utilizando até de outra corda vocal? Mariana, vamos dar um segundinho, eu já entro falar dos tipos de psicofonia, e aí eu já respondo para você, já na sequência. Vamos falar da vantagem e desvantagem. Primeiro, a vantagem da psicofonia. Quando uma pessoa está com algum problema e precisa resolver, ela precisa conversar com alguém, a melhor forma para você resolver aquela questão que está te importunando é conversar sobre aquele assunto. Você imagine você ir num consultório de um psicólogo e, em vez de conversar, você escreve um bilhete para o psicólogo, manda para ele, aí ele escreve e para você, vocês ficam trocando as informações, né, a ajuda, né, tudo, através de bilhetes. Ia demorar muito, ia ficar... Né? Então, na psicofonia, na conversa, o espírito que está se comunicando, ele consegue ser acolhido de forma mais acessível. Se for um espírito sofredor, ele comunicando através de um médium, o doutrinador que vai estar conversando com ele vai ter uma facilidade de se entender e de ajudar, porque possibilita esse meio de contato muito mais acolhedor, mais acessível, né? A conversa se torna melhor. Na conversa é mais rápido para você resolver.
Então, a psicofonia, ela se torna muito proveitosa porque você consegue estabelecer esse diálogo. O espírito que está sofrendo ali, ele consegue dizer, olha, eu estou nessa situação, o que eu faço? Como é que eu saio disso? E aí o doutrinador, né, olha, você tem que mudar o teu pensamento, você tem que perdoar, você tem que rezar, você tem que pedir para Deus ajuda. E assim, então, é muito mais rápido de o espírito ser atendido. Se for um espírito revoltado, é muito mais fácil dele expressar o que é o motivo da sua revolta e ser orientado para eliminar aquela situação. Usar do perdão, usar de compreensão, tolerância. Então, a psicofonia, ela tem uma vantagem grande porque ela possibilita esse esclarecimento rápido. Então, há uma facilidade, então, de se estabelecer essa ajuda que o espírito precisa. Vamos ver, então, agora as desvantagens. O que é desvantagem nesse caso? Eu diria que as desvantagens mais são voltadas para nós, como encarnados, porque para o espírito é uma facilidade grande dele se comunicar. Ajuda muito o espírito. Mas nós, encarnados, muitas vezes, temos não uma facilidade de aceitar aquela comunicação, porque muitas vezes você não consegue identificar se é aquela pessoa ou não que está comunicando. Então, uma outra coisa que acontece muito, que como é uma comunicação falada, depois que termina a reunião, o grupo se reúne, os médios se reúnem ali para discutir como é que foi o tratamento, e muitas vezes o que o espírito disse acabou, às vezes, sendo até... alguém não entendeu, alguém se atrapalhou na ajuda, então ela pode deturpar aquela ideia do espírito. Isso, claro, se as pessoas não prestarem atenção naquela comunicação. Isso pode ser resolvido se a comunicação for gravada. Se o grupo mediúnico usar como hábito gravar as comunicações para fazer uma análise daquela comunicação. Então, aí se gravar, perde-se essa desvantagem. A gente vê que é muito mais vantagem do que desvantagem, é muito melhor. Para o espírito é só vantagem. Para nós é desvantagem, porque se você vai fazer essa avaliação, essa análise, muitas vezes você perde algum ponto da comunicação. Mas se você gravar, isso já não acontece. Outra coisa que também tem é que muitas pessoas querem uma prova daquela comunicação, que é aquele fulano, que é aquela pessoa que está comunicando, que é aquele espírito. Muitas dificuldades existem para isso. No próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que trata de um trabalhador do grupo mediúnico que desencarnou e os companheiros, os familiares queriam que ele viesse comunicar. E aí foi dada essa oportunidade para ele. Então, quando ele comunicou, claro que ele não podia entrar em detalhes familiares, ele não podia entrar falando de coisas muito pessoais. Ele falou, naquele momento, de uma coisa mais ampla, né, da situação que ele estava, mas sem entrar em muitos detalhes. No livro, nesse capítulo, nos Domínios da Mediunidade, relata. Então, que as pessoas ficaram com dúvida, não deve ser ele, não é ele que comunicou. Então, por isso que nem sempre na comunicação os espíritos podem se expressar exatamente igual ou dizer as coisas como ele estava encarnado. Ele tem que ir com calma, com certas limitações. Com o tempo, ele pode dar mais detalhes. Mas isso tudo tem que ser ao seu tempo, né? Não exatamente. A pessoa quer ir lá perguntar, aí o segredo, a senha da que você deixou, qual que é a senha do banco? Isso não é. Os espíritos é um mecanismo tão grande para ver a comunicação que não é esses detalhes mínimos que vai ser dito. O espírito ele vai falar nesses momentos
daquilo que é necessário e é permitido. Ok? Bom, classificação da psicofonia, vamos lá. Então, a psicofonia, ela se divide em 3 partes. A parte consciente, semiconsciente e inconsciente. Na parte consciente, o espírito não atua sobre os órgãos da fala do médium para falar, atua sobre a alma do médium, identificando-se com ela e imprimindo a sua vontade. Vamos detalhar muito isso aí, mas é importante só ter a noção. Na mediunidade de psicofonia consciente, vem uma espécie de intuição, uma ideia para que a pessoa fale, o médium tenha aquela ideia incorporada nas suas, né? E fale daquilo. No semiconsciente, já existe uma impulsão maior, aonde o espírito vai entrar já em contato com os órgãos da fala do médium, vai passar parte da conversa pela consciência do médium e parte não. Parte o espírito fala diretamente usando os órgãos da fala do médium. E no inconsciente, o médium vai atuar sempre diretamente nos órgãos da fala. O médium não tem consciência física do que o espírito está falando. Edson, se você puder pôr a pergunta da Mariana agora. Isso. Então, como que o médium pode permanecer lúcido durante a psicofonia? Pensar uma coisa e falar outra, que é o que o espírito deseja. Então, numa comunicação consciente, você estaria lúcido o tempo inteiro, você recebe a ideia. Na semiconsciente, você vai ter parte do que o espírito está falando, lucidez parte do que o espírito está falando, e outra parte você não vai ter nem conhecimento, porque vai ser falado diretamente pelo espírito, e você não vai ter consciência daquilo, não vai ter lucidez. E no inconsciente, você não vai ter consciência nenhuma do que o espírito está falando, fisicamente. Mariana, eu sei que ainda não ficou bem claro, mas eu só dei a introdução, por quê? Porque a partir de agora nós vamos detalhar a comunicação consciente, semiconsciente e inconsciente. Tenho certeza que a hora que a gente terminar de falar de todos eles, a tua pergunta estará respondida, ok? Então vamos em frente. Opa! Como em estado de psicofonia, o médium pode perder o controle de seu corpo? O médium, numa atividade de psicofonia, ou qualquer atividade mediúnica, ele só perde o controle do seu corpo quando ele não teve uma boa orientação mediúnica. Ele não foi educado corretamente nas instruções para ser médium. Um médium educado corretamente nas instruções, ele vai dominar a comunicação e o espírito não vai ter controle sobre a comunicação. Isso está no livro Diretrizes de Segurança, do Divaldo Franco e Raul Teixeira. Todo médium é responsável pelo controle da comunicação mediúnica. Então, quando o médium ele tem conhecimento e ascendência moral sobre esse espírito, a gente vai ver os exemplos aí na frente. O espírito jamais vai ter o controle da comunicação. Jamais. Isso só ocorre quando ou o médium não teve conhecimento suficiente ou não está tendo ascendência moral sobre o espírito. Segue. Bom, aqui é importante nós frisarmos o seguinte: todas as comunicações de espíritos, por intermédio da psicofonia, ocorrem através do perispírito do médium. Nunca um espírito vai se ligar diretamente ao corpo físico do médium. Sempre é através do perispírito. E é aí que entra parte daquela pergunta que a Mariana fez, né? Aí que entra o controle do médium sobre o que o espírito vai falar ou a forma que ele vai se expressar. O médium consegue controlar o espírito.
O espírito vai dizer o que quer, mas de forma sem usar termos, né, palavrões, sem usar termos que venham ofender alguém. O médium consegue controlar o espírito. Então, sempre, toda a comunicação que ocorrer vai ser de perispírito a perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium. E aí vai chegar no físico, que a gente vai ver a partir de agora como isso acontece. Próxima. Outra coisa importante a ser dita. A faculdade mediúnica, ela é, né, como está ali, a faculdade é propriamente dita, é orgânica. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226. E sobre isso mesmo, né, no Evangelho, no capítulo 24, versículo 12, ele também diz: a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Ou seja, vai ser utilizado o organismo físico do médium na parte final da comunicação. Ela começa pelo perispírito do médium e chega na parte física. Na parte física tem várias intervenções orgânicas para que o espírito possa falar. Então, é o que a gente vai ver, né? Então, o nosso cérebro, que é a parte orgânica, é onde se encontram boa parte dessas disposições orgânicas para que ocorra o processo mediúnico. E isso a gente vai ver. Então, vai ter, sim, a ação orgânica na comunicação mediúnica. Por isso, o médium tem que ter conhecimento para poder ser um bom intérprete dessa comunicação. Próxima. Bom, vamos falar a partir de agora, já começando a falar dos mecanismos, o mecanismo da psicofonia consciente ou intuitiva, que essa seria aquela comunicação, o espírito falando através de nós, mas apenas sugerindo uma ideia para que nós falemos. Vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá. Na psicofonia consciente, o espírito comunicante vai se aproximar do médium e telepaticamente começa a transmitir as ideias que ele deseja enunciar, deseja que o médium fale. O médium vai receber intuitivamente essa influência mental, vai captar esse pensamento do espírito comunicante, e aí vai falar ou não. Esse falar ou não seria mais ou menos assim. Em determinado momento, eu começo a receber uma ideia para falar para alguém. Eu estou conversando com alguém, e do nada surge uma ideia, e aquela ideia ganha corpo, ganha, né, começa a ficar ali na nossa mente, né, batendo, até que eu digo assim: será que eu falo? Será que eu não falo? Então eu decido se eu vou falar ou não. E aí aquilo, olha, eu estou com um pensamento que está vindo aqui para dizer que você deve perdoar. E aí aquela pessoa que está nos ouvindo diz: como é que você sabe que eu estou com um problema, estou com mágoa de alguém? Como é que você sabe? Então, o médium não sabia, mas o espírito insistiu que a pessoa falasse. Mas nós ficamos ali segurando. Será que fala ou não? Fala ou não? Até que a gente decide, de tanta insistência do espírito, falar sobre aquilo. Então, isso pode acontecer em qualquer momento que nós, né? Porque a intuição é uma mediunidade que todo ser humano tem. A intuição está ligada com o pensamento. Numa reunião mediúnica, numa atividade mediúnica, isso se acentua, porque naquele momento o médium entra em concentração e vai tentar perceber as ideias que estão à sua volta. Então, aumenta essa intenção do espírito, esse volume de ideias que o espírito está mandando. Então, o espírito não atua sobre os órgãos da fala, não tá tendo nenhuma ligação direta com o espírito, com os órgãos da fala. Mas ele influencia o pensamento do médium, imprimindo uma vontade muito grande para ser dito, porque o médium fale. Então, a psicofonia consciente, por isso que ela chama consciente, porque o médium tem total consciência daquela ideia que está vindo para ele falar.
Então, como eu disse, numa reunião mediúnica, isso se acentua. Mas fora de uma reunião mediúnica, no dia a dia, pode ocorrer diversas vezes durante o dia essa interferência de um espírito, querendo dizer, para nós. Claro que vai depender do nosso estado, do nosso equilíbrio, porque nós podemos ter intuições boas ou não. Para ter boas, nós precisamos estar equilibrados. A hora que a gente está nervoso, querendo brigar com alguém, a gente diz coisas que a gente não queria. Quem que disse? Quem que mandou nós dizer? O espírito. Bom, nós estamos vendo aqui agora, vamos ver como que funciona organicamente, como é que é essa ação do espírito no nosso cérebro, como é que é esse processo. Então, acompanhe a sequência ali, onde está o número 1. Todo o nosso pensamento, ele é emitido através de ondas eletromagnéticas. O que nós pensamos, o que os espíritos pensam, tudo é onda. Cada vez que eu estou pensando, é a onda eletromagnética que está sendo emitida pelo nosso espírito, pelo espírito de qualquer pessoa. Aí se aproxima de nós um espírito que quer comunicar, quer falar alguma coisa, que quer dar uma ideia para nós falarmos, quer transmitir um pensamento para nós falarmos. Ele vai se aproximar, vai se ligar com o nosso perispírito, como vocês podem ver, próximo ao número 1, que está ali. O nosso espírito, está ligado com o corpo físico, ele vai emitir essas ondas vibracionais. Aí, vamos entrar no que a gente estudou na reunião anterior sobre a epífise. Aí, o nosso espírito vai emitir, junto com o nosso pensamento, mas com as ideias que o espírito está mandando, essas ondas eletromagnéticas vêm em direção ao corpo físico até chegar na epífise. Então, a gente estudou na reunião anterior, no estudo anterior, que a epífise transforma ondas eletromagnéticas em sinal elétrico, que é a linguagem que o nosso cérebro interpreta. Nosso cérebro não interpreta ondas eletromagnéticas, e sim sinais elétricos. Então, a nossa epífise transforma aquele pensamento, aquela ideia que o espírito passou para nós, que nós trouxemos para o nosso cérebro físico. Organicamente é assim que funciona. A nossa epífise vai transformar esse pensamento com as ideias do espírito em ondas, aliás, em sinais elétricos. Esse sinal elétrico agora vai para o tálamo, que o tálamo é aquela caixinha de distribuição das nossas sensibilidades. E aí ele vê, é um pensamento. Se é um sinal elétrico mental, então o que ele vai fazer? Ele vai enviar para a área do nosso córtex cerebral responsável pelo raciocínio, que é o número 3 que nós estamos vendo ali. E aí a gente fica naquela situação. Esse pensamento que chegou agora é um pensamento que eu não tinha. E aí eu vou raciocinar, mas será que eu falo ou não falo? Então eu fico com essa questão, Nós vamos aprender, quando educados, quando estamos num grupo mediúnico, que à medida que eu vou tendo pensamentos, sendo sobrecarregados com pensamentos, ideias numa reunião mediúnica, eu devo, no momento apropriado, expressar. Para que daí, uma vez que aquele pensamento fluiu, os demais pensamentos começam a ter sequência. Se eu começo a represar, aquela ideia fica travada numa única ideia. À medida que eu vou soltando o pensamento, ele vai vindo outros também. Vamos dar um exemplo, só para a gente entender assim. Eu fico pensando, vem uma ideia para mim pensar em Deus. Vem no meu pensamento, Deus, 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 Deus. Se eu não der vazão para isso, fica ali. Mas se eu daí der vazão, Deus, aí vem outro. Deus é amor. Deus é justiça. E assim começa a fluir. Eu não travei o meu pensamento. Então, numa reunião mediúnica, o médium bem educado, ele vai saber que ele vai ter um momento apropriado que ele vai dizer, eu estou com um pensamento, uma ideia aqui que está vindo, e começa a se expressar. Essa é a mediunidade consciente. Então, organicamente, é assim que funciona. Ok? Próxima. Vamos falar um pouquinho das características
do que acontece, do que ocorre nesse processo durante essa atividade do fenômeno mediúnico, da psicofonia consciente. Vamos lá, algumas características. Primeiro, tem que haver uma formação da atmosfera fluídica entre as irradiações de um espírito com o nosso. Então, eu tenho uma radiação energética nas minhas energias que estão à volta, do que eu penso, do que eu sinto. Então, eu estou sempre emitindo uma energia. O espírito que quer comunicar também tem a sua energia. Mas quando ele quer mandar intuitivamente uma ideia para mim, nós temos que formar uma atmosfera fluídica, ou seja, combinar os nossos fluidos. Eu quero que alguém comunique através de mim, por isso que eu estou na reunião mediúnica, eu quero perceber o que está à minha volta, e alguém quer ser percebido, alguém quer falar. Criou-se a intenção, né? Cria-se essa harmonia fluídica, combinam seus fluidos, e aí o espírito vai ter uma possibilidade maior. Então, para ocorrer uma comunicação de psicofonia consciente, uma intuição, tem que haver essa combinação fluídica, essa atmosfera fluídica, ok? Próxima. O espírito comunicante, ele vai se aproximar de nós, médiuns, né? E vai manter contato perispiritual e telepaticamente vai transmitir as suas ideias. Então, quando a gente está durante o dia, no nosso dia a dia, a gente não está ali concentrado, não estamos exteriorizados. O espírito vai mandar ideia. Claro que vai ter um turbilhão de ideias, nós estamos lidando com um monte de coisa no nosso dia a dia, lá no trabalho, na rua, né? Então, vai vir a ideia do espírito, a intuição dele, e nós podemos captar. Mas numa reunião mediúnica, à medida que nós entramos naquele processo de concentração, entramos em estado de prece, o nosso perispírito ele se desprende alguns centímetros do nosso corpo físico. Esse desprendimento vai facilitar a esse espírito a enviar essa ideia para nós. Então, o espírito que quer mandar para nós essa intuição, ele pode, tanto no estado normal como um pouco desprendido. Facilita mais no estado desprendido no grupo mediúnico. Próxima. Essa seria também, para nós termos ideia, a mediunidade dos tribunos, dos pregadores, dos palestrantes, né? Que a hora que estão falando, está lá um espírito ajudando ele a falar e passando essa inspiração para ele momentaneamente. Próxima. Então, o espírito começa a emitir o pensamento em direção ao médium, e o médium vai captando aquela ideia. Se ele concorda em falar, ele vai transmitir aquela ideia, aquilo que está chegando em seu pensamento. Mas o jeito de falar, a construção daquelas ideias, vai ser aquilo que o espírito fala. Aliás, aquilo da forma que o médium fala. É como o médium falando, nas palavras dele, do médium. Então, as frases e estilo vão ser do médium. As palavras vão ser do médium. Mas a ideia é do espírito. É como se alguém falasse alguma coisa para você e você fosse contar para alguém. Mas você vai contar com as suas palavras, não com as palavras daquela pessoa que você falou. Aquela pessoa falou de um jeito e você vai falar a mesma coisa, mas com as suas palavras. É isso que acontece na psicofonia consciente. Próxima. Então, o médium sente essa influência mental, capta o pensamento. Antes de falar, ele tem ideia, consciência do que ele vai falar. E aí ele vai decidir se fala ou não, né? Próxima. Isso aqui é importante. Todos nós podemos desenvolver a mediunidade de psicofonia consciente. Todos nós podemos. Por quê? Porque no estado evolutivo que nós se encontramos, a intuição é uma faculdade inerente a todos nós, seres humanos. Portanto, qualquer um de nós, se desenvolver essa habilidade, essa aptidão, esse dom, podemos nos tornar médium
né, de psicofonia consciente ou intuitiva, porque a intuição é inerente ao ser humano. Todos nós temos. Como todo mundo pensa, a intuição tem a ver com o pensamento. Nós só vamos deixar de ser médio de intuição se nós deixarmos de pensar. Aí, para ser médio de intuição, a médio de psicofonia consciente ou intuitiva é só uma questão de desenvolvimento mediúnico que você vai fazer estudando, tendo, né, educando esse conhecimento, se aprimorando e praticando nos grupos mediúnicos. Ok? Pronto. Falamos o que tínhamos que falar da mediunidade consciente. Vamos falar agora da mediunidade de psicofonia semiconsciente. Vamos ver como é que é esse mecanismo. Paramos aqui, tem pergunta? Não, ali eu acho que não tem. Tem aqui uma colocação do Eduardo, mas eu queria te perguntar sobre essa influência do palestrante ou do expositor, né? Essa influência que é a mediunidade ou a psicofonia consciente, né? Que ele é intuído a falar. Quais os cuidados a se ter para, de repente, não sofrer a influência negativa, no sentido de alguém que quer transmitir uma mensagem negativa, ruim, vir e te influenciar e, de repente, o expositor comprar aquela ideia e começar a transmitir algo negativo, algo ruim. E existe pelo plano superior, alguma interferência, se isso vier a acontecer por parte de um espírito que quer transmitir uma mensagem ruim, eles são capazes de bloquear, eles interferem ou não, se o médium permitir? Vamos você é palestrante, né? Vamos aproveitar algumas outras informações em cima do que você perguntou também. Você é palestrante, eu creio que muitos dos que estão nos ouvindo também fazem palestras. Quantas vezes a gente preparou uma palestra, né, bem embasada, tudo certinho, com estrutura, e você começa a fazer a palestra e parece que foge um pouco daquele tema que você ia abordar, e você não é que vai falar de outro tema, mas o teu foco sobre aquele tema muda. Então, com certeza, ali estava a ação de um espírito que, junto com os demais espíritos que gerenciam, que cuidam, administram uma reunião de estudo, analisando o público que estava ali, viram que precisariam mudar um pouquinho o foco teu para atingir melhor a necessidade daquilo que o público queria. Eu penso que isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você algumas vezes, né? Então, isso já demonstra uma interferência, uma ajuda espiritual para que você consiga falar para aquele público aquilo que as pessoas estavam esperando, né, mais diretamente. Quanto à questão que você falou, e essa interferência pode ser negativa, aí eu diria que isso vai depender de dois fatores. O primeiro é o fator da pessoa. Nós temos que ter sempre um certo equilíbrio, uma certa posição moral, para você ter um nível de equilíbrio de não sofrer interferências de entidades negativas nos teus pensamentos. Então, se você manter um padrão moral, nós falamos do padrão moral quando falamos das leis de comunicação, que é a aula número 3, se não me engano. 3 ou 4. Aí, quando nós falamos de padrão, se você tem um padrão moral, de pensamento equilibrado, interferências negativas, por mais que tentem, não conseguirão chegar até a tua ideia, né? Alterar a tua ideia. Outra coisa também é a casa, né? Se a casa está em desequilíbrio, há muita discussão de diretoria, muita briga de diretoria, isso baixa o padrão, né, briga entre trabalhadores, isso baixa o padrão da casa. E muitas vezes o palestrante que está lá e não está
muito seguro, e ele sofre a interferência daquelas vibrações negativas que estão ali, e aí ele pode abordar temas que venham ofender as pessoas. Os espíritos vêm exatamente fazer, através do palestrante, surjam motivos de desavenças. Aí um vai dizer assim, você preparou o palestrante para vir aqui e me dizer sobre aquilo. Então, e se o palestrante tiver equilíbrio, isso, né, por mais que a casa tenha problema, isso não vai acontecer, porque o palestrante estará bem. Mas o palestrante é o principal. Se ele estiver bem, por mais que a casa não esteja bem, ele consegue superar. Agora, se o palestrante não está bem e a casa também não dá aquela segurança energética, pode ter certeza que vai acontecer influência para tirar o foco do palestrante para que ele fale de coisas, às vezes, até absurdas. Obrigado, amigo. É isso aí. Então, vamos lá. Mecanismos da psicofonia semiconsciente. Aqui eu queria que todo mundo, nesse momento, prestasse bastante atenção no que a gente vai falar, porque isso que a gente vai falar está no Livro dos Médiuns, está em várias obras da doutrina espírita, principalmente as obras de André Luiz, só que requer que a gente entenda exatamente como funciona essa questão. Quando a Mariana fez aquela pergunta, né, de quando que a gente está consciente ou não, quando eu falei da psicofonia consciente, a pessoa estará totalmente consciente. Mas agora a gente vai ver que tem partes da fala do espírito que fisicamente você não vai ter consciência, mas espiritualmente você vai. Mas para nós entender isso, temos que ter muita atenção. Vamos lá? Aqui, vamos fazer uma pequena revisão rapidinha do que nós falamos na reunião anterior sobre a epífise. Lembram? Quem não assistiu a aula, né, busca essa aula para poder daí se inteirar melhor do que nós vamos falar agora. Então, de acordo com os estudos vistos, que nós vimos na reunião anterior, nós vimos que a epífise, ela produz melatonina, que é um hormônio. Esse hormônio, ele tem um efeito sedativo. É ele que dá o sono em nós para a gente dormir. Então, ele tem um efeito sedativo. Então, a melatonina que é produzida pela epífise, ele é direcionada pelos mentores espirituais responsáveis pelo trabalho, vai ser direcionada para a parte do córtex cerebral que vai ficar sob o efeito dessa melatonina, dessa sedação da melatonina. Como no caso nós estamos falando da fala, então, no nosso córtex cerebral, para eu movimentar a boca, quem comanda isso é uma parte do meu córtex cerebral responsável pelo movimento da boca, da fonação. Para que o espírito fale através de mim, é necessário que essa melatonina seja direcionada para a parte do meu cérebro, que vai ficar sedado, ou seja, vai tirar um pouco da ação da minha fala, para que o espírito possa usar essas cordas vocais que eu estou utilizando, para que ele acione essas cordas vocais, para que ele fale sem a minha interferência. É isso que nós estudamos na reunião anterior. Próxima. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Então, numa reunião mediúnica, o mentor espiritual, que é responsável pela preparação do fenômeno da psicofonia, vai se aproximar do médium e vai aplicar-lhe forças magnéticas sobre o chakra coronário. O chakra coronário nós vimos na reunião anterior, que está ligado diretamente à epífise, que é uma glândula endócrina. Todos os centros de força, todos os chakras estão ligados a uma glândula endócrina. No caso do coronário, está ligado à epífise, ou glândula pineal, é a mesma coisa. Isso a gente encontra, esse relato da preparação mediúnica, em vários momentos nas obras de André Luiz. Próxima. Bom, o mentor, então, aplicou os passes naquela região do córtex cerebral, né, em cima do coronário. Com isso, vai sensibilizar a nossa pineal, a nossa epífise, fazendo com que ela produza, naquele momento, mais hormônio, né, melatonina. Essa melatonina,
ela não vai para determinadas partes do nosso cérebro para gerar sono. Por quê? Porque os espíritos vão pegar aquela melatonina produzida e vão direcionar ela para a parte do córtex cerebral que é responsável pela fala. E aí essa parte da fala, do médium, no caso, vai ficar como se tivesse anestesiada, sedada. E aí o médium perde um pouco, né, desse comando da fala. Então, ele perdendo esse comando da fala, ele permite que um espírito seja ligado aos meus órgãos sensórios da fala e fale através, né, dos meus órgãos ali da fonação. Próxima. Então, o mentor espiritual faz daí, depois que ele sedou, que ele anestesiou, lá no cérebro do médium, a parte que comanda a fala, né, no córtex cerebral, aí o mentor espiritual, os espíritos auxiliares que estão ali, vão ligar esse espírito comunicante através de um laço fluídico. Então, lá no cérebro perispiritual desse espírito será ligado um laço fluídico que vai passar no perispírito do médium pelo chakra ou centro de força laríngeo, aonde daí vai chegar nos órgãos da fala do médium. Nesse momento, o espírito estará temporariamente de posse dos meus órgãos, do órgão vocal do médium, podendo ele se expressar através da fala, nesse momento. Próxima. Quando o caso é de psicofonia semiconsciente, nesse caso também é feita uma ligação através de laço fluídico, através do centro coronário, que vai chegar daí ao cérebro físico, né? E nesse caso, quando chega na epífise, nós, como vimos anteriormente, vamos ver já em seguida também, a epífise vai transformar esse pensamento eletromagnético, essas ondas eletromagnéticas mentais do espírito, que está chegando ao nosso cérebro físico, em sinais elétricos, e vai enviar isso para a parte da nossa, né, do nosso raciocínio no córtex cerebral. E nós vamos ter consciência do que o espírito está, naquele momento, falando. Então, parte da conversa o espírito pode falar diretamente, porque ele está ligado diretamente aos órgãos da fala, e outra parte da ideia ele vai passar, né, pelo nosso cérebro. Então, nós vamos ter parte da conversa, fragmento da conversa que o espírito está falando, da fala do espírito, então, fragmento dela vai diretamente, o espírito vai falar sem a nossa consciência. Mas outro fragmento, outra parte, nós vamos ter consciência disso. Nesse caso, para que daí aquela parte de fragmento que foi para a nossa consciência, que nós possa também falar sobre aquilo, a nossa parte da fala no córtex cerebral não pode estar totalmente sedada, ela tem que estar parcialmente sedada, para que o espírito possa falar e nós, em alguns momentos, também possamos falar. Então, vai haver 2 momentos de fala ali. Próxima. Como é que funcionaria essa ação orgânica no médium agora aqui? Perceba, então, lá no número 1, lá, que bom, perto do número 1 tem uma mão ali do benfeitor espiritual que está ativando o nosso chakra coronário e a epífise, né? Então, ele está ativando, fazendo com que a nossa epífise produza mais melatonina, e essa melatonina vai se transformar daí em sinais neuroquímicos. Esses sinais neuroquímicos vão para a parte do cérebro responsável pela fala. Essas ondas eletromagnéticas azuis que estão vindo do espírito e passando pelo nosso perispírito, quando chega na epífise, se transforma em sinal elétrico e vai ser enviado para a parte
do nosso cérebro não é responsável pelo raciocínio. A ideia é do espírito que está ali, mas nós vamos ter consciência disso. E vejo em vermelhinho, tem uma correntinha ali, né? É onde aquilo que o espírito está pensando, e ele está ligado agora diretamente por laço fluídico nos nossos órgãos da fala. Não passa pelo nosso cérebro físico. É dessa forma que está consumado o desenho, né? Da comunicação semiconsciente. Por que ela é semiconsciente? Porque parte da comunicação passa pelo nosso cérebro e parte da comunicação não passa pelo nosso cérebro. Essa parte que não passa pelo nosso cérebro, o espírito pode até usar a sua voz. Então, a voz vai ser do espírito. E aquela parte que passa pelo nosso cérebro da ideia do espírito, como é nós que vamos falar, vai ser a nossa voz. Por isso que, numa mediunidade semiconsciente, a alternância da fonação, do tom de voz. Aquilo que é direto do espírito tem a voz do espírito. Aquilo que passa pela nossa consciência tem a nossa voz. Por isso que a gente identifica quando é semiconsciente, quando há alternância de voz. Nesse caso aqui, a gente não está mostrando ainda, porque a gente vai falar na sequência. Mas nesse caso aqui, teve que haver um desprendimento maior do perispírito do médium. Nesse caso, o perispírito estando desprendido, ele vai vigiar o que o espírito está falando. Eu vou mostrar isso já na sequência. Só quero que vocês entendam o que foi mostrado até agora aqui, nessa mecânica, nessa ação orgânica de como funciona essa mediunidade semiconsciente. Ok? Tem alguma pergunta, Edson? Então, segue, vamos seguir. Vamos falar algumas características da psicofonia semiconsciente. Próxima, Edson. Vamos lá. Mesma coisa que ocorreu lá na psicofonia consciente, na semiconsciente também tem que haver afinidade fluídica entre médium e espírito. Se não houver essa afinidade fluídica, não vai poder haver essa comunicação. Tem que haver afinidade fluídica. Próxima. Então, na mediunidade semiconsciente, o médium participa tanto da mediunidade inconsciente quanto da consciente. Por isso que ele é semiconsciente. Então, parte daquilo que passa pelo nosso cérebro, nós temos consciência. Do que não passa, nós não temos consciência. Próxima. O médium semiconsciente, então ele tem consciência daquilo que passa pelo seu cérebro. E o que não passa pelo seu cérebro, ele passa a ignorar. Ele fica inconsciente daquela comunicação, daquilo que o espírito está falando. Fisicamente, nós vamos ver que espiritualmente o médium, o perispírito médium, está sabendo tudo o que está sendo falado ali. Ele está vigiando o espírito. Nós vamos ver na sequência. Mas fisicamente ele está inconsciente. Então, na mediunidade... Pode seguir. Na mediunidade inconsciente, então, a esterilização do perispírito médium é total, né? E na mediunidade semiconsciente, a esterilização do espírito é parcial, ela não precisa ser tão completa quanto quando o médium é inconsciente. Quando o médium é inconsciente, a gente vai ver depois, ele se desprende, e se for um espírito amigo, um protetor da casa, não, um espírito mentor, um benfeitor, ele vai ter tanta confiança que ele pode até, às vezes, sair, fazer alguma atividade enquanto aquele mentor está conversando, aquele benfeitor, porque ele não vai ter excesso nenhum. No caso do médium semiconsciente, a esterilização não é tão completa como esse, mas ele é uma esterilização que ele vai ficar ali ao lado, protegendo a comunicação que está ocorrendo. Próxima. Então, no processo semiconsciente, existe uma ligação entre as mentes espirituais do médium e a do espírito. Então, existe essa ligação, por quê? Porque parte é consciente. Então, essa ligação do perispírito, do médium, com o seu cérebro físico, também existe.
Então, o espírito se liga com o perispírito do médium que se liga com o seu cérebro físico. Então, nesse caso, as frases, quando é consciente, as frases são do médium, mas as ideias do espírito. Lembra que eu falei da mudança do tom de voz? Quando está agindo pela parte consciente, o tom de voz é do médium. O jeito de falar, as frases, é do médium, mas a ideia é do espírito. Próxima. E quando daí está agindo a parte inconsciente, nesse caso, as frases, as ideias, o estilo de fala da voz, o tom de voz, é todo do espírito. Então, por isso que, como eu falei há pouco, a gente sabe que é uma mediunidade semiconsciente porque fica alternando os tons da voz. Daquilo que é consciente do médium, é a voz do médium. E aquilo que é inconsciente do médium, é a voz do espírito. Próxima. Então, enquanto essa mensagem está sendo recebida, né, o médium vai sentindo esse padrão, né, de comunicação, esse padrão vibratório, e o médium, por ele ser bem educado, ter ascendência moral sobre esse espírito, ele vai controlar esse espírito, ele vai intervir na comunicação se necessário. Então, ele vai ter consciência não física, perispiritual. Ele vai ter ascendência sobre esse espírito. Se o espírito quiser gritar, dizer palavrões, o médium vai impedir que isso aconteça. Quem vai impedir? É o físico? Não, o perispírito do médium que vai estar fazendo isso. O médium, mas para que isso aconteça, o médium tem que ter conhecimento, boa educação mediúnica de estudo e ascendência moral. Próxima. Aqui uma coisa muito interessante. Os médiuns semiconscientes, eles se diferem entre si, eles não são todos iguais. Em alguns médiuns, vai predominar a mediunidade inconsciente. Em outros médiuns, vai predominar a mediunidade consciente. Com o tempo, isso pode mudar, né? No início, o médium semiconsciente, ele é mais consciente do que inconsciente. Ou seja, ele vai falar mais coisas que passam pelo seu cérebro do que coisas que não passam pelo seu cérebro. À medida que ele for desenvolvendo e pegando habilidades, né, tendo mais segurança, aí vai diminuindo a parte consciente e se tornando mais inconsciente. Até ele, esse médio inconsciente, semiconsciente, se tornar até médio inconsciente. Espero que você tenha entendido esse desenho que a gente fez ali, né? Bom, vamos ver um exemplo disso nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 6, que mostra para nós um caso de psicofonia semiconsciente. Vamos ver como é que funcionou nesse ali. Claro que aqui é um resumo. Quem tiver essa obra, né, nos domínios da mediunidade, hoje, fica com, né, uma recomendação, né, leia em casa o capítulo 6 completo, para vocês terem uma ideia geral. Né? Aqui eu vou fazer um resuminho. O mentor da casa, isso está tudo relatado lá, né? O mentor da casa, então, aproximou-se da médium e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral. Depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote, que é a região da laringe, das cordas vocais, né? Então, o mentor que foi preparar essa comunicação, primeiro ele preparou o médium ali. Fazendo o quê? Aplicando forças magnéticas, passes, no córtex cerebral do médium. Onde que fica a epífise? No córtex cerebral, né? E depois ele trabalhou, né, mais diretamente, preparando a parte da laringe e das cordas vocais por onde o espírito, onde ia ser feita naquela ligação pelo laço fluídico que o espírito iria utilizar. Próxima. Aí relata o André Luiz que ele notou que a Eugênia, o perispírito, ele chamou de Eugênia alma,
afastou-se do corpo, mantendo-se junto do corpo físico ali, a distância de alguns centímetros. Por isso que eu falei que fica uma espécie de desprendimento não tão completo, porque ele fica próximo, ele fica rodeando ali ao corpo físico, ele fica atendendo ali. Próxima. Aí, aproximou-se uma entidade. E aí o André Luiz diz lá, observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligado do corpo, do perispírito, né, ao cérebro da entidade comunicante. Aí eu fiz uma ligação ali para vocês entenderem. Está sendo emitido pensamento do espírito em direção ao perispírito da Eugênia. Percebam isso. O fluxo está do perispírito, do espírito comunicante para o perispírito da Eugênia. Próxima. Aí, a Eugênia, no caso, ficou sabendo o que o espírito ia falar. Perispiritualmente, ela vai tendo consciência do que o espírito quer falar. Então, embora senhorando as forças de Eugênia, estava dominado por ela, né, controlado por ela, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. Por quê? Porque passa pelo seu perispírito o que ele quer falar. Lembra que é de perispírito a perispírito? Então, ele ligou seu pensamento, o que ele queria falar passa pelo perispírito da Eugênia, e a Eugênia, daí, controlando ele, diz, tudo bem, então você pode, né, o que você quer falar, pode falar. E aí, o perispírito da Eugênia libera para que chegue ao cérebro físico. Então, vamos lá. O hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e que pretenda dizer. Então, o nosso perispírito está consciente. O corpo físico, o cérebro físico está inconsciente. Então, nesse momento, se o espírito quisesse dizer algum palavrão, alguma coisa mais agressiva, a Eugênia não permitiria. E aí o espírito era obrigado a mandar, então, não vai dizer isso, né? Então ele troca as palavras, mudando para algo que não seja agressivo. É assim que é controlado. Então, aquela pergunta então, que a Mariana nos fez, né? Como que eu tenho consciência? Dessa forma. Perispiritualmente, tudo passa pelo perispírito do médium, nesse caso, né? No semiconsciente, para chegar fisicamente ali. Próxima. Então, a Eugênia está o tempo todo controlando esse espírito. Mas aquela partezinha azul que eu coloquei ali, né, que está com fluxo direto, é onde daí os laços fluídicos da garganta do perispírito à garganta do corpo físico do médium, né, a parte vocal do médium, foi ligado diretamente. Mas tudo que o espírito vai falar, a Eugênia tem consciência. Então, vamos lá. É dessa forma que ela controla ali. Por gentileza, volte, Edson. Então, só para nós ver ali. Efetivamente, o espírita possa-se temporariamente do órgão vocal da amiga, da médium ali, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir, raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. É por isso que ela está controlando ali. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando ou não com o capricho do espírito ali, né? Então, é dessa forma que ela mantém o controle sobre esse espírito, ok? Próxima. Então, esse capricho deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro, a Eugênia ali, né, o perispírito dela, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, ela reserva seu direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, pela corrente nervosa que estabeleceu-se ali, as palavras na formação são apreciadas previamente por ela. Aquilo que eu mostrei ali para vocês, né?
Então, primeiro ela fica vigiando o pensamento do espírito. Daí, depois, tem ali o espírito sendo liberado para mandar para a consciência da Eugênia. Ou consciência, ou falando diretamente. Ok? Próxima. Pronto. Nós estamos... terminamos mais um pedaço aí. Vamos ver se tem alguma pergunta. Já tem uma do Eduardo aqui. O represamento mental da mediunidade da psicofonia, ao não falar os pensamentos do espírito sofredor, afeta o médium nesse momento, sem prática mediúnica presencial? O que fazer? Ele não afeta o médium. Porém, quem fica afetado com isso é o espírito, que ele queria pedir uma ajuda, por exemplo, né? Você citou até o exemplo do espírito sofredor. Vamos pensar assim, a seguinte situação. Eu estou percebendo, né, sensações de sofrimento, porque o espírito, quando ele se aproxima de nós, ele não só dá intuição, como ele transmite, nós percebemos a sensação que ele está transmitindo. E aí ele está transmitindo uma sensação de sofrimento. Só que eu estou represando, eu não estou falando, ou não estou tendo a oportunidade de falar naquele momento, porque está uma outra comunicação. Se eu represar e não falar porque não estou com medo, ou inseguro, ou naquele momento eu tenho alguma outra comunicação ocorrendo, o que eu posso fazer? Como eu percebi, eu estou consciente, a mediunidade é consciente, como eu percebi o estado de sofrimento daquele espírito, eu posso, eu mesmo, em pensamento, conversar com aquele espírito, dizendo, eu percebi que você está sofrendo, percebi que você quer transmitir a ideia de que esse sofrimento está te angustiando demais. Eu te convido agora para juntos fazermos uma prece. E aí fazemos mentalmente aquela prece, pedindo a Deus que auxilie esse irmão que foi permitido que nós percebêssemos ele. E aí, mentalmente, se for um sofrimento por uma angústia muito grande, e aí a gente diz, olha, mude o teu padrão mentalmente, mude o teu padrão vibratório, mude o seu pensamento. Existem pessoas querendo te ajudar. Pense em coisas boas que você quer fazer, que você quer receber de ajuda. E você vai mudando o padrão vibratório daquele espírito. Muitas vezes, claro que isso é a maioria das vezes, ele mudando o padrão vibratório, ele já vai conseguir ser atendido por equipes espirituais que estão ali presentes, das quais antes ele não estava percebendo, porque estava num padrão vibratório de sofrimento. Então, quando ele mudou o padrão vibratório, nós ajudamos e não ficamos com aquela sensação, né, que alguma coisa podia ser feita e nós não fizemos. Se nós não fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai continuar em sofrimento. E quem sabe algum resíduo de angústia que ele passou para nós, se nós não souber dissolver, fica em nós. Então, nesse momento, o médium pode ser afetado por isso. Mas, se nós conseguirmos ajudar mentalmente esse espírito que se aproximou de nós e nós não conseguimos falar naquele momento, ou estávamos inseguros, nós resolvemos a questão. E não vai ficar resíduo nenhum de sofrimento em nós. Então, essa é a melhor forma. Sentiu vontade de falar, mas não é momento. Estamos e não está tendo oportunidade, para que isso não fique represado. Vamos mentalmente ajudar essa entidade, esse irmão. Se nós represarmos, nós poderemos ficar com o resíduo daquilo que ele transmitiu para nós. Ele vai ser desligado, mas nós podemos ficar com um pouco de resíduo. E não é bom, né? Minha prima Lila, é dispensável, então, o esclarecedor dar passe no médium para facilitar a comunicação? O passe, ele deveria ser usado só em casos de necessidade mesmo. Quando nós conseguirmos, por conhecimento, por boa educação mediúnica, por ascendência moral, nós conseguimos reagir e agir, nós não necessitamos do passe. Agora, quando é um espírito já obsessor, bastante, o médium está passando dificuldade,
nesse momento, o passe é necessário. Se nós, a cada comunicação, por mais simples que ela seja, sempre temos o hábito já de dar o passe, nós estaremos, muitas vezes, fazendo com que o médium vá se acomodando. Então, o médium ele tem que ter esse poder de reação, ele tem que agir. Não é qualquer situação que ele já vai precisar do passe. Ou, dessa forma, a gente vê até que, em muitos casos, a espiritualidade, os mentores espirituais, eles já tomam a iniciativa quando é necessário de dar o passe. Nós, encarnados, só deveríamos fazer isso quando houver realmente a necessidade. Num caso de uma comunicação muito difícil, que o médium está não conseguindo ali se harmonizar sozinho, né? Então, aí sim, o passe. Mas, na maioria dos passos, principalmente nas comunicações conscientes, eu vejo que o médium ele teria que ter essa ascendência, a não ser que ele não tenha uma boa educação, uma boa orientação, né, de estudos, e aí ele vai ter dificuldade. Vamos ver o que aqui. A Quiro Piterazinha nos diz aqui. O que difere a mediunidade da psicose? Como saber se alguém é médium ou psicótico? O médium é aquele que sente influência de espíritos. O psicótico é aquele que tem uma enfermidade que ele precisa de medicamento para ter controle. O médium, quando ele estuda, quando ele procura conhecer essas influências, entender como que ele pode controlar, e ele consegue controlar, ele é médium. Não precisa de medicamento nenhum. Agora, tem pessoas que precisam de medicamento, já é diagnosticado que ele está com alguma a interferência, né, no cerebral, com certeza ele já deve ter passado por algum tratamento médico que necessitou a interferência de medicamentos, né? Então, vamos lá. Bom, agora vamos falar de como que acontece a psicofonia inconsciente, ou sonâmbula, como em algumas obras fala. Sonâmbula ou inconsciente é igual, é a mesma coisa. Bom, vamos lá. Como que ocorre essa questão aí? Então, primeiro, na psicofonia inconsciente entra aquela parte da equipe espiritual acionando, né, o chakra coronário, provocando a produção de melatonina. Só que, nesse caso, o efeito da área do cérebro que vai ficar sedada, vai ficar anestesiada, é total, não é parcial, como a gente viu na semiconsciente. Porque o médium não vai usar nesse momento, as cordas vocais. Quem vai usar é sempre o espírito. Então, nesse caso, vai ser feita essa parte da produção de melatonina, acionada pelo mentor espiritual, pelo benfeitor espiritual. Não vai existir em forma nenhuma, em momento nenhum, a ligação entre o cérebro do médium e o cérebro do perispírito que está comunicando. É inconsciente. Vamos lá. Próxima. Aliás, dê só um enter aí que vai... Isso, aparecer ali. Então, primeiro é feito o isolamento da parte da fala, no córtex cerebral, no cérebro do médium. E, em seguida, é feita a ligação por laço fluídico desse espírito comunicante, através do chakra laríngeo, nos órgãos da fala do médium. Perceba, então, como a gente falou ali, que nessa comunicação aqui não existe nada ligando ao cérebro físico. Então, nesse caso, o médium não vai ter consciência nenhuma, fisicamente, do que o espírito está falando. Ok? Próxima. Então, seria essa questão orgânica, ação orgânica, queria ser assim. Então, o benfeitor espiritual vai ativar o chakra coronário, a epífise, para produzir a melatonina. Essa melatonina vai se transformar daí em sinais neuroquímicos e vai ser levado para a parte da fala, aonde vai ficar totalmente isolada naquele momento ali, enquanto houver um processo mediúnico. Percebam que lá no número 1, não existe lá ligação entre o cérebro do espírito comunicante com o perispírito. Vocês vejam aquela linha vermelha ali, aquele pontilhado, né?
que está toda a ligação sendo feita agora por laço fluídico diretamente nos órgãos responsáveis da fala. Então, nesse caso aqui, o médium não está tendo consciência nenhuma, fisicamente, organicamente, do que o espírito vai falar. Ok? Próxima. Vamos ver algumas características aqui dessa situação. Então, próxima. Nesse caso, também tem que haver aquela ação fluídica, combinação fluídica, né, afinidade fluídica entre o médium e o espírito. Ou seja, em todo o processo da psicofonia tem que haver combinação fluídica, aproximação, né, do espírito com o médium. Próxima. O espírito do médium vai se exteriorizar, ficando, né, ao lado do corpo, mas controlando, ele vai controlar esse espírito comunicante. Claro, tem situações que, como eu falei, se é um benfeitor espiritual, o médium não precisa estar controlando, né? Mas se é um espírito que precisa de controle, ele vai estar ao lado ali. Vai haver apenas uma ligação, como existe naturalmente, né, do perispírito do médium ao seu cérebro físico, mas não vai existir ligação nenhuma entre o cérebro do perispírito médio com o perispírito do espírito comunicante. Próxima. Então, aqui eu coloquei ali, é errado essas duas situações aqui. Não existe ligação direta do espírito com o cérebro do médium e não existe ligação do perispírito do comunicante com o perispírito do médium. Não existe isso. Nada liga ao cérebro do médium. Então, a atuação do espírito é diretamente sobre os órgãos, né, da fala, sobre ali a laringe, né? Tudo isso é feito através do laço fluídico, que é ligado do cérebro do médium, aliás, do cérebro do espírito comunicante aos órgãos da fala do médium, através do chakra laríngeo do perispírito do médium. Ok? Próxima. Então, nesse caso, o comunicante tem maior intervenção no estilo, né, no tom de voz, nos gestos, nas palavras que são usadas, as frases, toda é do espírito. Muda totalmente as características de fala do médium. O médium não vai interferir em nada, não vai haver característica nenhuma do médium nesse momento. Próxima. Então, a mensagem que é transmitida, sem que o médium guarde consciência nenhuma dela fisicamente, organicamente. Mas o médium, o perispírito do médium está desligado, mas está consciente e controlando toda aquela questão, né? Quando o médium voltar, recobrar, sair do estado de transe mediúnico e ficar lúcido outra vez, ele não vai lembrar nada da mensagem. No caso do semiconsciente, ele lembra de partes daquela parte que passou pelo seu cérebro, do que não passou ele não lembra. Nesse caso, ele não lembra nada do que passou, porque nada passou pela sua consciência física, né? Próxima. Mesmo tendo total esterilização, o médium, né, não permanece inoperante, ele está lá vigiando o espírito que está comunicando. Como eu já citei, havendo total confiança, ele pode até sair do ambiente, mas ele está ali, auxiliando e amparando, havendo necessidade ao espírito que está comunicando. Próxima. Então, o médium, quando é bem capacitado, ele fica policiando ali, fiscalizando o espírito que está comunicando. Se caso houver algum problema, ele interrompe imediatamente aquela comunicação. Para isso, o médium tem que ter conhecimento, bom preparo, boa educação, né? Desenvolvimento do conhecimento sobre mediunidade e ascendência moral. Eu já tive, certas vezes, problemas em grupos mediúnicos, que a mediunidade estava ocorrendo de forma inconsciente e o médium não tinha
todo o conhecimento e nem ascendência moral, e o espírito daí não queria desligar mais. Ele começou a conversar e ficou 1 hora conversando. É exagero, é muito. E com isso, né, a gente daí começou a colocar com muita rigidez a exigir critérios para que quem fosse para o grupo mediúnico tivesse todo o preparo para que isso não ocorresse mais. Porque, não havendo controle, quem domina a comunicação é o espírito, né? Olha, mais uma tarefinha aí, né? Mais uma recomendação. Quem tiver o livro Nos Domínios da Mediunidade, também, falamos do capítulo 6, agora o capítulo 8. Aqui no capítulo 8 fala da psicofonia inconsciente, no outro falava, no capítulo 6, da psicofonia semiconsciente. Como é que funciona? Vamos ver o exemplo que está no livro para nós aí. Então, aqui um resumo, peguei as partes principais, né? O irmão José Maria, dementado, penetrou o templo com a supervisão e consentimento dos mentores da casa, foi trazido, né, controlado pelos mentores. Próxima. Quanto aos fluidos que ele trouxe, aqueles fluidos mais pesados, deletéricos, diz o André Luiz assim, né? Não precisamos temê-los. Esses fluidos vão recuar, ou seja, eles vão se dissolver perante essa luz espiritual que vai fustigar e vai desintegrar. Aí também coincide com o que o Edson perguntou, né, sobre como que o palestrante, né, ele consegue controlar para não ter uma influência negativa. Se ele tiver uma influência boa, ele vai destruir, vai diluir, né, fluidos negativos que estejam vindo em sua direção. Porque se ele está com a vibração boa, a luz desintegra esses fluidos, né? A energia positiva desintegra eles. Então, a médium desprendeu-se, está ali, né? A médium fitou o desesperado visitante. Então, lembrem, quem está inconsciente é o cérebro físico, é a parte orgânica. Mas o perispírito desprendido está ali, ó, consciente. Tanto é que ela, a médium, recebeu aquele espírito com simpatia, até abriu os braços, chamando ele em sua direção. Próxima. E como que se ele fosse atraído por ela, né, por vigoroso ímã, aí ele começou a ir em direção à parte física, se aproximar da parte física. Então, o sofredor se aproximou, arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Veja ali o laço fluídico ligando, né, o perispírito do médium com o seu corpo físico. Próxima. Aí, nesse momento, partiram dela fios brilhantes e começaram a envolvê-lo inteiramente. Então, nós colocamos ali que a médium ficou controlando o espírito mentalmente, ela emitiu raios, né, de energia que envolveram aquele espírito, esse recém-chegado, e em vista desse envolvimento fluídico, ele, mesmo demonstrando que queria gritar, queria, né, dizer alguma coisa que não podia, ele estava totalmente controlado pelo perispírito da médium. Isso está na obra do André Luiz, está ali, é bem dessa forma, né? Então ele queria dizer alguma coisa, mas não conseguia porque ele estava energeticamente controlado por ela. Ele estava ligado no órgão fonador da médium, mas estava inteiramente controlado pelo perispírito dela. Próxima. Então, a médium, a dona Celina, era instrumento passivo no exterior, entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistas inalienáveis, impedindo qualquer manifestação menos digna. Então, aquele espírito queria dizer coisa, queria bater na mesa, ela não permitia. Ele estava totalmente controlado energeticamente por ela. Ele podia falar, podia dizer, se expressar, contar do seu problema, dentro de uma postura digna, sem tornar qualquer
forma agressiva com o corpo dela. Se isso acontecesse, imediatamente ela desligaria ele dali. Automaticamente. Ela teria essa situação. Próxima. Então, a psicofonia sonambúlica, ou inconsciente, né? Em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que a ocupa. Então, nesse caso da mediunidade sonambúlica ou inconsciente, não existe, não tem necessidade, porque o espírito está controlando aquele espírito. Então, ele não tem necessidade de estar tendo consciência do que o espírito vai falar, porque ele está sob controle. Então, nada chega à parte física ali. Ok? Próxima. Então, a espontaneidade dela, da Celina, né, é tamanha que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o campo com os centros motores da vida cerebral. Então, a média não tem dificuldade nenhuma de fazer com que a parte do cérebro, do córtex cerebral responsável pela fala, fique inibida, fique sedada, porque ela tem total controle sobre o espírito comunicante. Então, ela não precisa ter consciência daquilo ali, porque ela consegue, se precisar, tomar imediatamente o controle da comunicação. Próxima. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age auxiliando o sofredor que por ela se exprime, qual se fora frágil protegido de sua bondade. Está ali protegendo, cuidando do espírito, permitindo que ele comunique, mas sob o controle dela. Ele vai dizer o que precisa, vai ser ajudado no que precisa, sem a agressividade que é peculiar a ele, né? Próxima. Então, atraiu a si, exercendo o sacrifício voluntário. A média atraiu ele, fazendo um sacrifício, permitindo que ele comunicasse através dela. Que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir essa ascensão moral que ele tem sobre ela, que ela tem, né, sobre ele, aliás. Próxima. Então, o José Maria, então, permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior da Dona Serena, da médium, subordina as que se lhe situam à retaguarda nos domínios do espírito. Veja, então, ela está inconsciente organicamente, mas o seu perispírito está ali controlando tudo. Próxima. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se com respeitosa atitude, não obstante revoltado como 5 anos. Mesmo revoltado, agressivo, ele teve que ter atitude respeitosa, porque estava controlado por um médium que tem conhecimento e ascendência moral. É isso que nós tínhamos para estudar, né, sobre a psicofonia, os mecanismos da psicofonia. Vamos ver, Léo, o que você diz para nós aí? Mesmo quando inconsciente, o médium é responsável pelo que ocorre durante as comunicações? Sim, sim. Por isso que se o médium tem uma boa orientação, uma boa educação mediúnica, uma boa base de conhecimento e ascendência moral, ele, sempre é o médium. Ele é responsável pelo que ocorre durante a reunião. Independente, então, se é consciente, semiconsciente ou inconsciente, o médium é o responsável pela comunicação. E isso a gente estudou, a gente já viu na nossa primeira aula, quando a gente falou que todos são médiuns, né? Que a ascendência moral sobre as comunicações era muito importante. Então, o médium, para ele ir para um grupo mediúnico, ele tem que demonstrar que ele está buscando melhorar, está buscando corrigir seus erros. Ninguém está pedindo aqui perfeição absoluta aos médiuns, mas vontade de ser bom já é um grande caminho. Diga lá, Edson. Mais perguntas? Edvaldo, tranquilo aí. É isso aí. Só para você fechar aqui, então,
o próximo estudo, né? Então vamos lá. O nosso próximo estudo vai ser no dia 1º de abril, né? Que não é o dia da mentira, mas vai ser verdade, assim, nós estamos aqui. Vamos aqui estudar, buscar entender como funciona esse mecanismo agora da psicografia. Como funciona um espírito escrever para nós, trazer uma mensagem para nós. Tem muita gente que procura as casas de espíritas querendo que um familiar mande uma mensagem escrita para ele. Como que isso funciona? Mecanismos da psicografia. Dia 1º de abril, convido a todos a estar conosco. Beleza, meu amigo. Então é isso. Eu vou pedir para você. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não. Vou pedir para você fazer a nossa prece, Edivaldo, e aí a gente volta aqui para se despedir, para você dar o tchau aí para os teus amigos todos, tá ok? Com certeza. Primeiro, eu só queria agradecer, né, a União Espíritos Caminheiros do Bem por possibilitar esse estudo para nós, esse canal maravilhoso aí do YouTube. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora, pela presença de vocês, e agradecer a Deus por essa oportunidade imensa de nós estudarmos e estarmos possibilitando as pessoas de estar conosco, clareando as suas mentes também com essa questão de como nós fazermos mais por aqueles que estão à nossa volta, né? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, vamos fazer uma prece, convido a todos para elevarem seus pensamentos. Nós vivemos momentos muito angustiantes, momentos de muita insegurança. Por isso, nessa prece, vamos pedir para que o nosso querido irmão Bezerra de Menezes e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energia curativa e bálsamos de paz e de amor. Que todos que estão enfrentando o Covid, o câncer, a depressão e demais doenças do corpo, físico e espiritual, busquem em Deus a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas, sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas, sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas, sejam curadas. Que toda a doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual. Que todos que sofrem compreendam que a providência divina sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos com sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que Deus esteja sempre em nós, que nós estejamos sempre com Deus. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão querido. Que alegria ter você conosco aqui no Caminheiros. Nós é que te agradecemos sempre por essa parceria tão satisfatória, por esse carinho que você dedica a essa casa. Então, o Caminheiros te agradece sempre, Valdo. É uma alegria ter você conosco. Você disse, é uma parceria, é uma alegria, é uma satisfação enorme para nós estar junto, né, junto com essa casa, com esses irmãos queridos, com você, Edson, que é um parceiro enorme aí, né, nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Tá bom, meu irmão querido. Tem muitos abraços aqui, muitas pessoas. Eu vou deixar aí, você gosta de dar aquele tchau para os seus amigos, então fica à vontade aí, meu amigo. E daí depois a gente retoma só para
para dar o abraço carinhoso nosso. Fica à vontade. Vamos lá, né? Eu tenho uma alegria muito grande de estar sempre mandando esse abraço muito caloroso, muito afetuoso para todos. Então, vamos começar, né, com nossos amigos lá de Juazeiro, da Bahia, Barbacena, em Minas Gerais, Contagem, em Minas Gerais, em especial para o Guilherme, né, para a Adriana, um abraço especial para vocês. Em Belo Horizonte, nós temos a Yolanda, que está sempre conosco, nossos irmãos do Centro Espírita Paz e Luz de Paranaguá, nossos irmãos da Associação Espírita de Matinhos, sempre conosco, um abraço a todos. Nossos irmãos lá de Pontal do Paraná, do Centro Espírita Fraternidade de Guaratuba, nossos irmãos de Ponta Grossa, São Mateus do Sul, uma alegria enorme, né? Uma saudade enorme do pessoal lá, nossos irmãos queridos de União da Vitória e de Porto União, que sempre estão conosco, um abraço caloroso para vocês. De Três Barras também, né? O Luiz, a Rose, sempre muito queridos. Canoinhas, o pessoal do Centro Espírita Quintino, Alfredo Quintino de Souza, pessoal de Concórdia, lá em Santa Catarina também, Papanduva, a Lila esteve presente conosco, um abração para a Lila, para a Neuza, pessoal de Itaiópolis, né, a Rose, como falamos agora há pouco, com a tia Tereza estão lá, a tia Carmen, com certeza, a Lili, o Vitor, e o pessoal todo, né, que está conosco sempre. Um grande abraço para vocês, pessoal de Poço Claro, que é ali pertinho de Itaiópolis, também muito queridos, né? Estamos sempre ali com aquela saudade enorme de voltar aí. Pessoal de Mafra, pessoal de Itapuá, lá, Santa Catarina, Leodiceia, que agora já está lá com o centro, né? O Centro Espírita Amor e Caridade. Queremos, em breve, se possível, nós estarmos ali junto de vocês, Leodiceia. Pessoal da Penha, lá em Santa Catarina, pessoal de Pissarros, o meu irmão, o Elcio, lá em Pissarras, pessoal de Florianópolis, pessoal de Palhoça, de Brasília, aí de Redenção, né, o Ivan, a Jaqueline, o Guilherme, a Josiane, a Tia Hilda, e aí vai, todo mundo, um abração para vocês aí. Não esquecendo nossos queridos lá de Los Angeles, Estados Unidos, o Júnior, aí de Mérida, em Portugal, e os nossos queridos irmãos aqui de Curitiba, daí do Caminho do Bem, Mensageiro da Paz, Fraternidade, do Capo, do Luz do Evangelho, do Semeador da Verdade, tantas casas queridas e saudosas, porque a gente faz, né, está distante das casas, sentindo uma falta enorme de estar revendo os amigos aí. Mata um pouco da saudade nós saber que estão conosco aqui, né? Então, um grande abraço para todos aí, e eu queria mandar agora especial, né? Um beijo para a Aurora e para a Júlia, minhas queridas netinhas, né? Coisa querida, né? Tão bom. Hein, Edivaldo? Vai fazer um ano que nós estamos longe das casas espíritas, hein? Que teste para nós todos, né? Que temos tanto carinho, tanto prazer em estar dentro de uma casa espírita, né, Edivaldo? Exatamente. Mas nós temos que entender, né, o momento. Não é o acaso que isso tudo acontece, tem uma necessidade, e vamos se adaptar a essa necessidade. É o que a gente está fazendo com esses estudos online, evitando essa questão de risco, né? De colocar pessoas em risco também. Claro que tem casas espíritas que têm todas as condições, tomando todas as medidas de segurança, mas vamos sempre nos manter no caminho do pensamento certo, do pensamento correto, para não desviarmos nesse momento, que é crucial para todos nós. Dá para dizer, a nossa encarnação é uma encarnação chave. É agora ou nunca, né, Edson? Com certeza, Edivaldo. Edivaldo, tem uma pergunta aqui que eu quero trazer para você, da Quiropiterazinha. Você tem algum canal próprio no Instagram, senhor Edivaldo? Você tem um canal do YouTube, né, Edivaldo? Mas... Não tenho Instagram, porque eu tenho vários, tenho vários canais aí de atividade que a gente já quase não dá conta, né?
Então, o Instagram eu estou deixando para no momento mais apropriado. Mas, né, temos aí os nossos canais de YouTube, nós temos e-mails, temos o WhatsApp aí. Então tá bom, o canal está aqui, canal Edivaldo Kulcheski do YouTube. Lá se encontra todos esses estudos e mais o formato das apostilas, né, Edivaldo, que você também sempre fala para nós. No YouTube estão os vídeos dos estudos nossos aqui, né, que também estão no YouTube, né, do União Espíritos Caminhos do Bem. E outras palestras, inclusive, também estão no canal do YouTube, outros vídeos. No blog Mediunidade Sem Preconceito, é que daí está o material que está aqui nessa janelinha amarelinha ali, que está no formato apostila, no formato apresentação, no formato de vídeos também. Então, no blog estão os materiais. Esse material que a gente viu exatamente como a gente apresentou, ele está no blog Mediunidade Sem Preconceito, no formato apresentação. Exatamente como vocês viram aqui, vocês vão encontrar lá também. Tá ótimo, perfeito, meu querido amigo, companheiro. Um abraço muito forte para você, para a Aurora. Um abraço saudoso, né? Júlia, para os filhos, para todo mundo. E um abraço e um beijo para todo esse grupo querido e carinhoso. Todos que estão conosco, um forte abraço em todos aí. Isso. Beijo, gente, abraço e até 1º de abril. E não é mentira. Não é verdade, vamos estar aí. Tchau, gente, até. Tchau.